Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e essa semana a gente vai bater um papo sobre as contas públicas. O governo acabou de divulgar os dados de março e com isso a gente já tem uma boa noção do que aconteceu não só em 2023, mas também o que está rolando no primeiro trimestre desse ano. E o que chama a atenção é que existe uma tendência forte de aumento de despesas. Mesmo desconsiderando os pagamentos de precatórios, que foram num volume importante, as despesas do governo crescem a um ritmo de 9,5%, já descontando a inflação. É claramente um nível muito forte e maior do que o que a gente viu, por exemplo, entre 2004 e 2014. Naquele momento, as despesas cresciam em termos reais a um ritmo de 7,5%, e também é claramente uma mudança de padrão em relação ao que a gente viu no período recente. Entre 2015 e 2022, as despesas do governo cresciam em termos reais a um ritmo de 1,8%. Portanto, tem claramente uma mudança de padrão, sugerindo aí uma tendência de alta forte nas despesas. Isso faz sentido quando a gente vê as declarações do governo. Claramente existe uma preferência política por mais gasto público. O que preocupa a gente é que a gente tem eleições competitivas em 2024 e 2026. E quando a gente olha a experiência internacional, toda vez que a gente tem eleições competitivas, os governos são estimulados a gastar mais para fazer com que a economia cresça e o favoreça eleitoralmente. Portanto, é um momento aí de muita pressão por gastos. Agora, o que preocupa é que essa pressão por gasto não tem muitos freios institucionais. O arcabouço não está dando conta de segurar essa pressão por maior despesa do governo. E por quê? Por vários motivos. Uma primeira preocupação é a definição do teto de gasto pela nova regra fiscal. Como ela depende da receita, se o governo for muito otimista na projeção da receita, você acaba gerando muito espaço para despesa pública. A regra diz que você pode crescer despesa a um ritmo de 70% do crescimento da receita. Parece que é esse o caso. O governo projeta receitas elevadas para frente, o que abre espaço para um teto de gastos alto, que permite mais gasto público. O outro fator é que mesmo que essas receitas sejam frustradas e o governo não consiga cumprir a meta, ele pode facilmente mudar a meta para o ano seguinte e, portanto, não há penalização caso ele gaste mais do que é necessário. A regra prevê esse gatilho, quer dizer, se você ultrapassar o limite de gastos, você deveria crescer no ano seguinte a um ritmo menor. Mas como você pode mudar as metas, então dificilmente o governo vai alterar o ritmo de aumento de despesas. E por último, a gente tem um problema com o regime fiscal de maneira geral. O arcabouço fiscal é uma regra matemática muito simples, mas que conversa muito pouco com a estrutura de gastos do Estado. Você tem lá mínimos constitucionais para a saúde, educação, o salário mínimo vem sendo reajustado em termos reais, e isso acaba pressionando as contas da Previdência, por exemplo. Então a gente tem uma situação em que a regra vai ficar cada vez mais pressionada e a saída para isso seria o governo fazer reformas importantes na estrutura do Estado. Mas como a gente não tem uma crise que pressione o Executivo e o Legislativo para reformas, como foi o caso entre 2016 e 2021, então dificilmente o governo vai fazer reformas, ele não tem muito interesse nisso. Dado essa análise, parece que é muito mais provável que ele mude a regra em vez de tentar mudar a estrutura de despesas. Então, se tem uma situação que há muito incentivo para o aumento de despesas, o governo vem acomodando isso com projeções otimistas com relação à receita, e se não der certo, ele muda as metas de resultado primário e fica tudo bem, ele preserva a manutenção dessa tendência de alta da despesa pública. Esse é um problema mais importante no país, porque o teto de gasto já não funcionou, porque existe uma pressão do executivo, do judiciário, do legislativo por mais gasto. E aí o que a gente aprendeu com o teto de gasto desde 2016 é que os políticos preferem mudar as regras ao invés de fazer ajuste nas contas públicas. Nós, economistas, tínhamos uma visão otimista, achando que como você tinha um teto, isso ia levar o governo a fazer escolhas. Se eu quero aumentar mais recursos nesse programa social, eu vou ter que reduzir em outros programas de governo. Isso nunca aconteceu. O governo nunca conseguiu fazer opções e, portanto, sempre aumentou a despesa. Parece que vai ser esse o caminho do arcabouço fiscal, exatamente como a gente viu no teto de gastos. O resultado dessa história, quando se olha para o futuro, não parece que as despesas vão controlar. Parece que sempre você tem não um teto de gastos, mas um piso para a despesa pública. O resultado vai ser mais dívida, portanto, mais incerteza em relação ao país, pressionando o câmbio, inflação, taxa de juros. No final da história, quanto maior a evolução da dívida, menor o crescimento econômico. É um cenário que não preocupa no curto prazo, mas certamente é um risco crescente quando a gente olha os próximos meses. É isso, boa semana, nos falamos.